Boa noite, Boa Oswaldo. noite, Tudo Fábio. jóia? Tudo bem? Desculpa Beleza. aí, deu um atraso hoje. Eu Vim correndo aqui. vi a Cheguei uns 15 eu vi minutinhos essa atrasados. mensagem, estou Mas dá pra aguardando. fazer. Tamo junto. Isso aí. Vamos lá então, mais uma segunda-feira. Vamos começar com Sim, gota de paz então, beleza? Vamos lá. Mensagem 133. A bagagem. Seria muito bom para nós se de tempos em tempos parássemos para refletir no tipo de bagagem que carregamos dentro de nós. Quando vemos a esse mundo, nossa bagagem era leve e fácil de carregar, pois só trazíamos a nossa inocência e os bons sentimentos. Com o passar dos anos, vamos acumulando muitos sentimentos que pesam em nós. A insegurança, o medo, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o orgulho, a desilusão e a incompreensão por aí afora. Assim começamos a sentir o peso dessa bagagem interior de que a cada dia se torna mais pesada para nós, trazendo cansaço e muitas vezes os males físicos. Se olharmos melhor, veremos que lá no fundo dessa mala, misturado a tudo, encontraremos a alegria de viver, a esperança, o perdão, a vontade, a tudo. Encontraremos a vontade de sermos úteis, a nossa paciência, a tolerância, a fé, a coragem e o amor. Sentimentos estes que nos tornam leves, serenos e só nos trazem a paz. Cabe a nós decidirmos o que iremos deixar nessa bagagem. Afinal, somos os donos do nosso destino. Então, é chegado o momento de revermos o que contém essa bagagem, para que possamos fazer aquela arrumação, retirando tudo que não nos é necessário e deixando espaço para aquilo que realmente necessitamos. Com certeza, ao retirarmos aqueles sentimentos tristes e pesados, só teremos espaço para o que é bom. A nossa bagagem se tornará leve, deixando-nos livres para caminharmos com a maior rapidez em direção à felicidade que tanto buscamos. Bom, mensagem muito interessante, né? Ela fala, na verdade, fala de evolução espiritual, né? A gente guardar dentro da gente para levar para o mundo espiritual aquilo que realmente é bom, né? Deixar aqui as mazelas, deixar aqui os desgostos, o ódio, o rancor, né? Tudo nesse mundo aqui, né? A gente resolver tudo aqui antes de desencarnar, né? Com a gente que trabalha com desobsessão, aí, a gente vê quantos espíritos arrependidos, né? Quantos espíritos desencarnam sem resolver grandes problemas da sua passagem aqui pela Terra e passam por anos desencarnados, né? Tentando resolver e que se torna quase impossível resolver isso fora da matéria, né? Então, é uma boa reflexão para a gente que vai envelhecendo, a gente desapegando das coisas ruins. sim. É mais ou menos isso aí, Ele né, começa Oswaldo? dizendo, né, que no início nosso a gente é mais inocente, né? Seria como se fossem os povos primitivos, como os índios, né? Que muitos deles não têm a maldade. E a gente sabe, você falou evolução espiritual, e na verdade nós somos assim, né? Nós não somos criados prontos, nós somos criados, como é dito no livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. E eles dizem, sem o conhecimento das coisas. E a gente, na verdade, né, simples e ignorante sem o conhecimento das coisas. Ao longo do tempo, nós vamos aprendendo a viver, né? Pegando os macetes da vida, ganhando experiências. E as nossas experiências, na verdade, na Terra, se a gente não tiver uma compreensão do que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, se nós não tivermos exemplos como de Jesus e de outros seres mais evoluídos, né, que nos ensinaram, nós aprendemos somente as coisas erradas, né? Quando a gente fala em reencarnar, ou seja, quando a gente volta do mundo espiritual para a Terra, significa que a gente já viveu aqui na Terra antes. E quando saímos daqui, saímos com problemas. E retornamos com esses problemas. Então, esse negócio da bagagem, né, é muito isso, né? Você traz uma bagagem e aqui na Terra você vai aprender a conviver ou viver com essa bagagem. Só que você vai
abrir a sua mala, que é o que tem dentro de você, e vai vendo o que você tem. E você vai, ao longo do tempo, trocando essa bagagem, né? Vamos dizer assim, você trouxe roupas velhas, sujas, né, com mau cheiro, e aí você desfaz delas aqui, vamos dizer assim, e adquire novas roupas, né, novas, com cheiro bom, e é o que você tem. Na verdade, nós trazemos, né, como ele diz assim, várias coisas, mágoas, rancor, ódio, e vivemos isso ao longo do tempo. Se nós não aprendermos, ou se nós não modificarmos isso, nós retornaremos com a bagagem que nós tínhamos e muitas das vezes acrescentamos algo mais nessa bagagem. Qual seria a ideia, como a gente falou, né? Então, a gente através das experiências vividas, aquilo que nós nos tornamos. Então, ele fala assim, nós não fomos criados por Deus, né, na verdade, criados por Deus com problemas. Nós somos criados com o que nós temos. Então, a gente sempre fala, né, nós somos resultado do que nós nos tornamos. Se eu sou nervoso, irritado, significa que eu vivi dessa forma há muito tempo. E eu vou ter que rever isso se eu quiser, ou perceber que isso não me faz bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar. Trocar a minha bagagem, ou trocar aquilo que eu tenho dentro de mim. Né? Então ele diz aqui, né, que é paciência, tolerância, caridade e amor. Isso é o que nós vamos aprender. Mas isso é o que nós não queremos fazer. Nós queremos seguir sempre do nosso jeito. Se eu sou irritado, eu quero ser sempre irritado. As pessoas vão ter que me suportar do jeito que eu sou. Eu sou violento, as pessoas terão que me suportar do jeito que eu sou. Nós não fazemos mudança. Né? As pessoas, a gente sempre brincava lá no centro, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tinha uma pessoa que respondia, né? Gabriela, ou seja, eu não quero mudar. Só que quando você diz evolução, né? E nós falamos bastante, e essa é a ideia do Espiritismo, qual é a ideia da evolução? É evoluir, tornar-se algo melhor. Né? Diz no Livro dos Espíritos o que nós iremos nos tornar na nossa última encarnação. Né? Quando chegar, vamos dizer, a nossa última encarnação, o último estágio nosso, o que seria a nossa faculdade. Né? O que seria essa faculdade? Eu me tornaria um espírito puro. Eu me livraria das impurezas, me tornaria um espírito igual a Jesus. Então, a gente fala assim, o que eu estou fazendo? Eu estou evoluindo, me tornando algo melhor. Mas para eu evoluir, eu tenho que saber o que eu sou, o que eu tenho. E querer, na verdade, modificar. Porque tem gente que está muito feliz do jeito que é. Né? Eu estou muito feliz com as coisas que eu faço. Eu quero ser assim, é gostoso ser assim. Né? Então, a gente fala assim, nós queremos, na verdade, com o ensinamento de Jesus, nos tornarmos melhores. Para quê? Para nos tornarmos espíritos puros. É o sonho nosso? É difícil chegar, sim. Mas eu vou ter que estar mudando conceitos, estar mudando forma de ser, né? Que é o que ele, na verdade, fala assim, que é a nossa bagagem. A bagagem é o nosso conteúdo. A bagagem é aquilo que nós temos dentro de nós. Não é? Então as pessoas falam, o que eu tenho dentro de mim? É a minha bagagem. Como eu sou? Eu não tenho que reclamar, né? Algumas pessoas querem, na verdade, reclamar de Deus. Né? Ah, Deus me fez assim. Não, Deus não nos fez assim. Deus nos fez, né, como diz, nos criou simples e ignorante, mas nos deu a oportunidade de nos tornarmos alguma coisa. Só que com o passar do tempo e a evolução da nossa inteligência ou com as nossas experiências, nós vamos aprendendo a fazer coisas. Nós gostamos de fazer algumas e detestamos fazer outras. Por exemplo, trabalhar não é o nosso forte, nós gostamos de sossego. Ser educado, ser, né, a pessoa boa, não é o que nós temos. O que nós vamos fazer é, através das dores, através do que vai acontecendo, nós vamos meio que lapidando
a força, que é o que a pessoa fala, através da dor. A dor modifica as pessoas. Porque enquanto está tudo bem, eu continuo fazendo do jeito que eu quero. Né? Então, a evolução qual é? A evolução é... Por isso que a gente fala assim, mas para que a gente possa modificar, eu preciso entender se aquilo que eu sou é bom ou é ruim. Né? O que é bom? Quando a gente pega Jesus, a gente fala assim, todo mundo gosta de Jesus, diz que é o Filho de Deus, outros falam que é Deus, e quero segui-lo. Só que as pessoas querem segui-lo, né, da forma que elas compreendem, mas não do jeito que ele quer que nós sejamos. Né? Aí que está, na verdade, a diferença. Qual Jesus você segue? Né? Então, de acordo com o que eu sou, do que eu gosto, o meu Jesus tem que ser igual. Né? A gente quer fazer de Jesus a nossa vontade, né? Não, fazer que não é ele pense que igual a nós gente. somos, Então, não é que nós somos criados à semelhança de Deus. Nós queremos criar Deus à nossa imagem e semelhança. com poderes especiais. É mais ou menos isso. É isso aí. Oswaldo, a gente vai falar agora da dúvida dos nossos seguidores aqui, né? Toda semana, né, eu ponho uma caixinha aqui de dúvida nos stories aqui do Espírito São Roque. Quando alguém tem alguma dúvida, alguma dúvida sobre o Espiritismo, qualquer tipo de dúvida, a gente, né, tenta explicar na semana seguinte, né? Então tem uma internauta aqui que queria saber um pouquinho mais sobre passes mediúnicos, né? Passes no centro espírita. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração, né? Para não deixar a oração muito para frente, e daí a gente entra na resposta. Eu já anotei aqui. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então você falou que é uma pessoa que quer saber sobre os passes mediúnicos. Como que funcionam os passes em centros espíritas, né? Para quem, né, não conhece, as pessoas, né, os passes eles são dados, né, dentro de uma casa espírita, um local que é preparado pelas equipes espirituais e onde em dias definidos acontecem o que a gente chama de alguns trabalhos espirituais, tendo um início, né, um horário para início e um horário para final, onde se encontram lá alguns médiuns, e esses médiuns também são, né, eles são denominados passistas, que dão passes. Esses passes são dados, né, normalmente, algumas casas, as pessoas permanecem em pé, e o passista também. Em algumas casas, a pessoa que vai ser atendida, ela se senta numa cadeira e recebe um passe de um médium que fica à frente dela. Eles utilizam as mãos, né? Na Bíblia
falado que Jesus curava através da imposição das mãos. Os orientais e até alguns estudiosos do magnetismo, eles falam que nós conseguimos trazer de dentro, né, tudo aquilo que nós temos de energia e nós concentramos elas e elas saem das mãos, né? Até alguns esportes orientais, né, karatê, kung fu, eles utilizam também esse tipo de energia, mas eles colocam a força do organismo, que é tirada do corpo e levada para as mãos, onde eles golpeiam, né, o adversário, por exemplo, o oponente, com, né, a força concentrada nas mãos, por exemplo. E no caso do passe é a mesma coisa, só que a energia sai das mãos, né, pelas mãos, e são transferidas para a pessoa que está sendo atendida, né, havendo uma transmissão de energias do médium para o necessitado e com, né, o auxílio dos guias espirituais que auxiliam no trazer do plano espiritual mais energias muitas das vezes faladas de curativas, onde a necessidade de uma pessoa que vai, por exemplo, em busca, né, desse passe espírita, eles vão ser colocados em alguns pontos cruciais do corpo, né, desse ser atendido, dessa pessoa atendida, né? O Allan Kardec, ele não cita, né, ele fala do passe, mas nós vamos descobrir depois, através dos estudos de Chico Xavier, através de um médico em espírito que se chamou André Luiz, que faz um estudo, né, de tudo que se acontecia entre plano espiritual e material, principalmente nas casas espíritas e principalmente nas reuniões mediúnicas e também nos passes. E ele traz uma coisa que os orientais já falavam há muito tempo, ele fala no oriental eles chamam de chakras, e no estudo de André Luiz ele fala centros de força. Que nós temos, na verdade, uma ligação. Fábio? Tá. É que deu como se fosse uma travada. Então, né, existem os centros de força, que eu falei, que são chamados no Oriente como chakras, e no Espiritismo ficou como centros de força, que é uma ligação, né? Quando a gente vai estudar Espiritismo, acho que a gente não vai conseguir falar agora para não ficar muito longo, mas numa outra oportunidade a gente vai falando. A ligação do espírito com o corpo, ela se dá através de uma parte que eles chamam de semimaterial, que é uma parte que tem matéria nossa e que tem uma matéria espiritual, que é através dela que existe a ligação entre o espírito e o corpo. E esse espírito, com esse corpo material nosso e mais esse corpo semimaterial, ele tem um local onde acontece a ligação, vamos dizer assim, o acoplamento do espírito ao corpo. Para que haja a ligação, eles são ligados como se fosse costura, né? Como se fosse costurado o espírito no corpo do encarnado, né? No corpo material, e fosse costurado com uma linha que ela tem um pouco de espiritual e um pouco de material. E para haver essa ligação, ela tem alguns feixes de nervos no corpo e algumas entradas, né, que eles chamam de centros, de vórtices, que é onde a energia espiritual com a material se liga. Então, quando muitos dão passe e não têm esse conhecimento, apenas há a imposição das mãos, numa vontade, que eles chamam, né, de pensamento e vontade. Vamos tentar entender assim. Toda vez que a gente termina a nossa live, a gente faz uma oração final com vibração. Então eu falo assim, né? Vamos juntar as nossas boas vibrações. Então a gente fala assim, o que quer dizer essas boas vibrações? Você, nós sentamos aqui,
Nós fizemos um Gota de Paz, onde nós já falamos de alguma coisa que é interessante para as pessoas utilizarem no seu dia a dia. A gente faz uma oração para, né, a gente acalmar a nossa mente e receber um apoio, né, de uma equipe espiritual para que eles participem também. Aí a gente fala durante a live de coisas boas, de evangelho, de Jesus, de Deus, de melhoria. E quando a gente vai terminando a live, a maioria, né, vamos dizer que todas as pessoas que estiveram nesse nosso tempo, né, que normalmente dá em torno de 1 hora, a gente já está mais calmo e mais pensando em coisas boas. Oi? Tá, beleza. Então a gente está pensando em coisas boas, então a gente fala assim, então a gente faz uma vibração. O que a gente faz? A gente recolhe todas as energias nossas juntas e pensa nas pessoas que estão necessitadas. Então a primeira oração é feita para nós, para que a gente receba um fluido, né, espiritual, e depois a gente dedica também às pessoas mais necessitadas. A gente pede para os hospitais, pede para as cadeias, onde as pessoas tiverem. O que a gente está fazendo? A gente está buscando energias nossas, juntas de todos nós, com a equipe espiritual, e envia isso em forma de oração, através do nosso pensamento, para que ele vá até as pessoas. Então, nós vamos dizer assim que seja uma oração à distância, uma vibração à distância. Quando acontece o passe na casa espírita, é, na verdade, uma vibração ao vivo. É uma vibração direta para uma pessoa, né? Então, o médium que já fez uma preparação e há necessidade disso, né, de que você se alimente mais de frutas, de coisas mais leves, que você mantenha o seu pensamento concentrado em Deus, em coisas boas, você vai para o centro, se prepara um pouco antes do passe, né? Normalmente os passistas entram um pouco antes de todo mundo, fecham a porta, lá eles fazem uma oração, recebem um apoio espiritual, e aí eles começam a fazer o passe. Então o que você faz? Você faz uma preparação, como se fosse um médico. Ele vai para uma sala de cirurgia, ele se concentra, ele descansou, ele dormiu bem, né? Ele prepara luvas, material e ele vai para a cirurgia. O médium faz a mesma coisa, os espíritos a mesma coisa. O que há necessidade, o que é necessário? Que o médium esteja concentrado, faça a sua oração e se dedique, e a pessoa que vai receber o passe também se concentre, pense em coisas boas, em Deus, do que ela quer, para que haja essa transmissão, né, de fluidos do médium e fluidos espirituais para passar para essa pessoa. Allan Kardec, quando estuda o passe, ele chama início de passe magnético, ele fala que no mundo nosso, no universo, existe um fluido que ele chama de fluido cósmico universal, que é, na verdade, a matéria. Toda a matéria que nós estamos aqui, ela é uma condensação desse fluido cósmico universal, e que no mundo espiritual existe uma energia mais sutil. Então, tudo que há de existência no nosso plano físico, ela foi, na verdade, uma modificação do fluido cósmico universal e transformou em alguma matéria. Nós temos aqui no nosso planeta algumas plantas que são medicinais, que todos esses remédios que nós tomamos comprado na farmácia, na verdade, ele vem de um princípio que é de uma planta que foi colhida em algum lugar, transformada em larga escala, transformada com alguma coisa e transformada num remédio que vai atingir alguma coisa. Algumas pessoas ao longo do tempo, lógico que com a ajuda do plano espiritual, estudaram tudo isso, mas nós vamos perceber que os índios e os negros também, por viverem diretamente na natureza, foram descobrindo substâncias. Essas mesmas substâncias que nós temos no planeta Terra, ela tem livre no mundo espiritual. Quando a gente fala da fluidificação da água no final do trabalho, né, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, ou tem gente que não dá tanta importância. A gente fala assim, né, que os espíritos que trabalham, né, médicos que estão no mundo espiritual, que tragam do laboratório espiritual. Allan Kardec cita isso no Livro dos Médiuns, que existe um laboratório do mundo invisível, onde os espíritos trabalham todas as substâncias que nós também
temos na Terra. E na água, que é a substância, né, o elemento que é mais fácil de se manipular, de se colocar fluidos, podem ser colocados ali remédio. Mas a mesma coisa que é colocado na água para a gente absorver, né, através da boca, né, levando para dentro do nosso organismo, ela também sai desses fluidos que são manipulados pela energia do médium auxiliado com o mundo espiritual e são colocados esses mesmos fluidos diretamente no corpo físico e espiritual da pessoa que está sendo atendida. E ali, Allan Kardec, ele cita, né, que num passe magnético, junto com um passe espiritual, podem ser substituídos do nosso organismo moléculas do nosso corpo que não estão sadias, ele fala de mal sãs, por moléculas sãs, trazidas através do passe, através das mãos do médium, junto com o espírito, e que é modificada dentro do corpo da pessoa que está recebendo o passe. Única diferença, e aí as pessoas falam assim, muitas pessoas vão, né, quem já teve oportunidade de ir, né, que às vezes chegam com mal-estar, chegam não tão bem, entram numa sala de passe, tomam um passe e saem quase que levitando, flutuando de dentro da sala do passe e saem num bem-estar maravilhoso. Só que no outro dia ela está lá de novo na fila do passe, precisando novamente do passe. Eu falei, mas o que aconteceu? Né? Ela recebeu o passe, deu um bem-estar ao seu organismo, mas ela não conseguiu fazer com que isso se mantivesse no seu organismo. Por pensar, odiar, brigar, pensar em coisas ruins, não manter um nível de concentração, ou às vezes o mesmo nível que estava na sala de passe de vibração, né? Aquela salinha calma, com uma luzinha mais baixa. Muitos lugares colocam músicas ambiente, daquelas músicas, né, somente instrumentais para acalmar, para que ela possa receber. Só que quando a gente sai da casa espírita e já sai preocupado com os problemas de casa, com o problema do outro dia, com o problema do trânsito, chegar em casa, né? Você acaba, na verdade, desfazendo tudo de bom que você recebeu e do outro dia você está precisando novamente disso. Mas a ideia é um passe, uma pessoa com boa vontade, com oração preparada, transferindo fluidos bons para o corpo de uma pessoa que está indo, né, ao centro espírita receber. Não é privilégio, né, da casa espírita, os cristãos católicos, os cristãos protestantes, algumas religiões asiáticas lá do Oriente, tem o Reiki, né, que também faz uma coisa bastante parecida, os indianos, todos têm essa ideia de que uma pessoa pode transferir para outra coisas, né, de fluidos bons através das mãos e também recebida do mundo espiritual. Uma das pessoas que estudou o magnetismo, ele chama Franz Anton Mesmer, da onde veio o mesmerismo. Allan Kardec estudou isso e foi aprender também com os espíritos que isso existe. Na Inglaterra existem passistas, existem médios que são como médicos, eles ganham salário por isso. Em muitos lugares isso acontece, no Brasil, principalmente no Espiritismo, através de Chico Xavier, eles entenderam que isso é uma coisa doada por Deus, então não é legal você ganhar dinheiro com isso, né? Apenas uma doação de amor. O principal ensinamento de Jesus é a lei do amor, que é a lei de eu doar amor a uma pessoa, doar amor ao meu próximo. Então o passe não nada mais é do que uma doação espontânea de amor em benefício do meu próximo. Acredito que seja mais ou menos isso, não é? Depois se a pessoa... Hã? Você achou que sim? Está bem explicado. Bem explicado. Está bem explicado. Tá bem... E a gente pode futuramente ir buscando isso. É legal, né? Você falou que você colocou a pergunta e a primeira pergunta veio, né? Então a gente espera que as pessoas continuem. Que bom. Tem algumas a mais, né? Mas essa foi a primeira, então vamos elucidando as pessoas, né? Sempre que o pessoal vê aí nos stories aí, caixinha, tiver alguma dúvida,
pode perguntar aí para a gente. Sim. Vamos para o Evangelho, então? Capítulo 17, Isso, né? Parágrafo dever, 7º. exatamente. O dever, é isso? Vou ler, então. Os outros já fazem a explicação, rapidinho. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, em que quer seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto e dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, mas os quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Nós estamos estudando, né, o capítulo da evolução espiritual, da nossa busca por perfeição, e nós entramos aqui você diz, nas psicografias trazidas pelos espíritos e que Allan Kardec coloca no final de cada capítulo explicando mais ou menos alguma coisa. A primeira instrução que vem aqui vem de um espírito de nome Lázaro, e essa comunicação foi dada na cidade de Paris no ano de 1863. Nome, né, do item dever. Quando nós vamos falar em dever, né, nós vamos falar em obrigação. Né? Então, assim, o dever de todo brasileiro é de cumprir a lei, né? O dever de todo trabalhador é de cumprir sua jornada de trabalho. Aí nós entramos, na verdade, no direito, né, que para nós é o direito, né, ele pode ser civil, penal, né, de toda parte que refere-se às leis que regulam tudo aquilo que acontece na nossa vida. O que nós não percebemos e o que nós não fazemos, né, a maioria das pessoas não gosta de cumprir leis. Elas querem que as leis sejam cumpridas, né, pelas pessoas para com ela, mas a maioria das pessoas não gosta de cumprir as leis. Mas existem leis para regular e para que possa haver uma boa convivência entre as pessoas. Né? Quando a gente fala assim, né, aqui ele diz assim, dever e obrigação moral
primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Eu tenho o dever de ser um bom cidadão. Eu tenho o dever de cumprir as leis que existem no meu país, né? Muitas pessoas não concordam com isso, mas isso se chama lei. E isso, ao longo do tempo, da evolução da espécie humana na Terra, ela chega em um momento que nós estamos vivendo e que ainda não é o ideal, mas que as leis vão melhorando para que a convivência entre os seres seja cada vez melhor. Né? Nós trabalhamos dentro da lei entre direitos e deveres, para com tudo. Vamos falar primeiro para com o trabalho. Quais são os meus direitos? De ter uma carga horária semanal, uma carga horária, né, diária, um salário combinado por uma função que eu vou executar. Para que eu possa ter direito a tudo isso, eu preciso cumprir o meu dever de chegar no horário, de sair no horário, horário de saída no final do dia, horário de saída e volta no meu horário de almoço, de cumprir as minhas obrigações dentro daquilo que foi combinado. Nós estamos falando em direitos e deveres. Eu cumpro os meus direitos e recebo aquilo, né, que me é de direito, cumprindo, na verdade, esses deveres. Aqui ele falou, ele diz assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque os meus sentimentos são diferentes daquilo que eu quero fazer. Então ele diz assim, os sentimentos do dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Eu tenho que fazer de um jeito, mas, por exemplo, o dinheiro que entra no caixa da minha empresa não é meu. O único dinheiro que é meu é aquilo que eu tenho direito no meu salário, naquilo que eu cumprir. Só que eu vejo todo dia no caixa entrar um dinheiro. E eu olho aquele dinheiro e falo, nossa, meu patrão está ganhando muito, né? Eu estou ganhando pouco. Não tem nada de errado eu enfiar a mão nesse caixa e levar um dinheiro embora. Isso é uma sedução. O meu direito é de receber um salário que foi fixado e combinado com o meu patrão, comigo, quando eu comecei a trabalhar. A sedução é que o meu salário com aquilo que eu gasto é pequeno, mas eu vejo que aquele caixa tem uma quantidade muito grande de dinheiro que eu não quero saber para onde vai, como vai, mas que é bastante. A sedução é de eu ir lá e tirar um pouco desse dinheiro para mim. Né? Essa é a sedução. Eu compro um carro e a gente sabe que existem leis que regulam a utilização do carro. Ele precisa pagar imposto, ele precisa estar emplacado, ele precisa estar em condições ideal para pegar estrada, ele precisa cumprir as regras, né, de trânsito. Mas espera aí, eu comprei um carro que ele chega a 300 km por hora. Por que eu tenho que andar a 110? Aquela estrada limpa e aquela vontade de eu pisar, eu vou pisar. Eu não quero saber se eu posso causar um acidente, se isso vai atrapalhar a vida de alguém, se eu estou fazendo. Eu tenho livre-arbítrio, é o que aparece aqui embaixo, né? Suas vitórias não testemunham e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. O que eu devo fazer, o que eu não vou fazer, é o meu livre-arbítrio que diz. Então todo mundo fala assim, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Certo? Certo? Só que, né, você acha que já ia responder, aquilo que eu faço, eu respondo por isso. Então eu posso andar a 300 km por hora na Castelo Branco com o meu carro que tem motor potente? Posso. Pode. Poder você Exato, pode, né? mas quando vem um policial rodoviário, um radar e me multa, eu fico bravo, nervoso. Eu não quero pagar isso. O direito que eu tenho um carro e não posso andar do jeito que eu quero. Assim nós somos com as leis, todas as leis da matéria e as leis espirituais.
é o meu dever? O meu dever é cumprir com todas as obrigações da melhor forma possível com respeito às leis materiais e principalmente que ele está falando aqui, as leis morais, que são as leis espirituais. Então, o nosso problema maior no planeta Terra e no mundo espiritual é eu não cumprir o meu dever. Ele diz aqui, onde está o meu dever? Até onde vai? Existe uma coisa na lei, eu não sou muito bom nisso, mas a gente sempre escuta. O meu direito vai até onde ele possa começar a afetar o direito do outro. Então, eu falo assim, né? Então, nós temos direito, aliás, deveres em todas as coisas, né? Eu posso comprar um terreno e construir a minha casa. Eu posso construir ela do jeito que eu quiser, sim ou não? Aparentemente, sim. Mas eu tenho que cumprir com o que a prefeitura me diz. Ela tem que deixar uma calçada, a janela não pode ser aberta para o vizinho, eu não posso invadir o terreno do outro. Então, é aí que, na verdade, acontece. Quanto mais evoluído nós estávamos, né? O Gota de Paz, até aparentemente, parece que é assim, né? Você escolhe a dedo ali, né? O Gota de Paz para a noite que nós vamos trabalhar, né? A gente vai fazer. Não é isso? Não, né? Você acha que você eu abro que eu... Isso, então. Mas você viu? Sorte, o que estava falando o Gotas de Paz? Né? Que aquilo, a minha bagagem, né? A minha evolução, evoluir para me tornar melhor. O que é essa evoluir para me tornar melhor? É, na verdade, cumprir o meu dever e não afetar o direito do outro. Então, eu posso fazer o que quiser, sim, desde que não atrapalhe a vida do outro. O não atrapalhar a vida do outro é a lei de amor, é a lei de caridade. Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse. É o principal, tanto que Moisés, ele traz mandamentos. Ele traz 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés praticamente são regras, são as primeiras leis, tanto que eles falam as leis mosaicas, as leis de Moisés. Moisés começa, na verdade, a criar, né? Aí, segundo constam, acho que até a base do direito é as leis de Moisés. Por quê? Porque ele diz ali, mais ou menos, que eu não posso fazer nada contra o meu próximo. Ele fala em não roubar e não matar. Ele fala até de não roubar a mulher do próximo, o asno, tudo que tem de bens do próximo eu não posso pegar. Existe uma lei que não me permite. Então a lei foi criada para que haja uma regulamentação de convivência. A lei que rege a todos nós hoje é a mesma coisa. Por que são criadas leis? Porque elas vão se percebendo que algumas coisas são feitas e prejudicam alguém. Qual é a ideia da justiça? É quando a gente fala em injustiça, a gente fala em balança, uma balança que equilibra e que ela não pode pender nem para um nem para outro. Então, justiça é o equilíbrio, onde ninguém saia prejudicado. Eu não saio prejudicado e eu não prejudique ninguém. Só que nós aprendemos o que é, né? Eu tenho que levar vantagem, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ganhar, o outro que se vire, o outro que se dane. E, na verdade, a justiça que vem da parte espiritual e é colocado de acordo com a evolução no planeta Terra, ela tenta, na verdade, mostrar isso. O equilíbrio, onde eu não sou prejudicado, mas aonde também eu não prejudico. Quando os seres humanos entenderem isso, é o caminho para a evolução. Quando eu não quero prejudicar o outro, quando eu não quero tirar nada do outro, quando eu não quero levar vantagem sobre o outro, quando eu acho um dinheiro na rua, eu sei que não é meu. Eu acho um ser
celular na rua e eu percebo que não é meu, eu tenho que achar o dono e entregar. Porque eu queria que acontecesse a mesma coisa quando eu perdesse o meu celular, alguém achasse e devolvesse. É um princípio de lei, de direito, que é ensinada por Jesus e que para a evolução aqui ele é colocado no Evangelho como dever. O nosso dever de cada dia ser melhor, de cada dia mais entendermos as leis materiais e espirituais, para que a gente possa ser melhor para nós mesmos e para os outros, e que assim nós consigamos todos evoluir, né? Evoluirmos para algo melhor, para nos tornarmos algo melhor, que era o que a gente tinha falado no Gotas de Paz. É isso aí. Isso aí, Isso. foi o parágrafo 7, né? Aí fica A virtude. ano que vem o parágrafo 8º, que é a virtude. Hoje foi o dever, depois a virtude. Que você está falando que é a lei, né? Dever é você seguir a lei, né? A gente no mundo, como cidadão, a gente tem que seguir a Constituição, né? Como lei maior. E na parte espiritual é a lei de Deus, que é a lei do amor, né? Amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, né? Se você desenvolver isso, você tem o seu dever, né? Mesmo que você tenha as tentações, né? Você tem que ter o dever cívico de seguir essa lei. Na verdade, o que vem, né, que a gente fala assim, na reencarnação que a gente tinha falado no Contas de Paz, eu venho com os defeitos, mas independentes a minha vontade de pegar no pescoço do outro, de odiar, existe uma lei que não me permite isso, e que eu deveria cumprir. E a lei, né, ela não é diferente do que Deus quer da gente. Por isso que é difícil concordar com pessoas que acham que Jesus vai empunhar armas, né, para fazer justiça. Não, Jesus ensina que nós consigamos conviver em harmonia. Que existem uns mais atrasados do que os outros, mas que a gente consiga, né, evoluir, modificar, melhorar. Isso, na verdade, é a evolução, né? Então, as leis ensinadas por Jesus, elas não são diferentes das leis que nós ainda estamos engatinhando para termos um mundo melhor. Nós só não temos um mundo melhor porque existem pessoas ainda que insistem em burlar as leis, em querer passar em cima das leis, em não respeitar o próximo, em não respeitar as leis, sejam elas leis divinas, sejam elas leis dos homens, né? Então, na verdade, é aí que a convivência não é melhor por isso. E tem a interpretação das leis também, né? Que vai mudando conforme vai passando o tempo. Não deveria, né? A lei, pelo menos a lei de Jesus é tão simples, né? O pessoal interpreta ela de uma maneira tal que faz parecer que Jesus está pedindo para matar, Jesus está pedindo para guerrear, para adquirir mais seguidores, né? Não é isso. Nós vemos Jesus a nossa imagem e semelhança. Então, por isso que ele fala assim, então evolução por isso que ele fala assim, a gente tem que tirar, como foi dito o Gota de Paz, tirar isso de dentro de nós, da nossa bagagem. Se na nossa bagagem está dizendo isso, eu tenho que jogar fora e falar, não, isso não serve para mim. Porque Jesus não disse isso, porque a lei não diz isso. Então eu não posso ir contra isso. Então eu tenho que respeitar, né? Mas aí você vai falar assim, mas o outro não respeita. Não importa que o outro não respeita, eu tenho que ir fazendo isso para ir melhorando. Até que um dia todos façam, né? E aí nós vamos para um mundo melhor. Ou faremos do nosso mundo um mundo melhor. Tijolinho por vez. Tudo de uma vez não dá. Vamos. Acho que deu certo hoje. É horário. Então tá bom. Deu certinho. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos,
aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live. As correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E vamos também estender esse passe espiritual àquelas pessoas que não participaram dessa live. Então eu peço que cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, no recinto onde ele se encontra, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e vamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Isso aí. Deus abençoe. Que assim seja. Todos tenham uma semana de muita paz, muita tranquilidade. Uma boa noite a todos. Até Boa noite, segunda-feira. Fábio. Uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. E não se esqueçam, né, de mandar a pergunta. Pode mandar para mim no Facebook, aqueles que tiverem o número no WhatsApp, no Instagram, né, até ao vivo, quando nos encontrarmos nas ruas, se quiserem fazer, depois a gente responde aqui. Uma boa noite a todos.